Capítulo de número 22, versículo de número 8. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Bem no comecinho, Êxodo, aleluia. Já no comecinho, Deuteronômio, capítulo de número 22 da palavra do Senhor, capítulo de número 22, versículo de número 8. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Toda a igreja achou? Amém. Amém? Amém. Vamos todo mundo ler. Aleluia. Eu quero que você preste bem atenção essa noite, que Deus tem para falar comigo e com você. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Toda a igreja repete comigo: quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Irmãos, estamos começando o ano e minha primeira ministração desse ano, e eu pedi para o Senhor, a igreja pode se assentar, e eu pedi para o Senhor uma palavra que viesse de encontro a este ano que se inicia. Muitos são os projetamos que este ano estava conversando com minha esposa hoje, ela falou assim: ano eu quero buscar mais, orar mais. Todo começo de ano a gente de alguma forma projeta algo para o ano que se inicia. E nós vemos nos Facebook, né, muitas igrejas fazendo 12 cultos por um ano, outras 12 dias no monte para um ano. Mas, irmãos, não sou contra. Até na série estamos fazendo. Resolvi que não fazer aqui. Glória a Deus que a pastora não pediu para fazer, senão nós teríamos que fazer. Porque eu não acho errado, não sou contra. Mas não adianta eu fazer um propósito de 2 dias para mudar algo no ano, se eu não mudar aqui dentro. Se a mudança não começar de mim, eu me coloco, né, como exemplo dessa palavra. Essa palavra que eu vou ministrar aqui hoje, irmãos, Deus falou fortemente comigo, e sem minha esposa saber do tema ou do que eu tinha estudado, hoje eu passei a tarde inteira nessa palavra e não fluía, e não encaixava, e Deus ministrando no meu coração, e minha esposa sentou ali no sofá e falou algo comigo ali, e eu já tinha preparado a mensagem, e eu ali entendi que Deus, Ele ministrou primeiro, né? A palavra vem primeiro para quem prega, para depois ela vir para a igreja. Quando nós apontamos o dedo, igreja, um dedo está para ir, um está para cima e 3 está para mim. Então a palavra ela corta primeiro aqui, para depois chegar aí. Então muitas igrejas fazem esse propósito, né? Glória a Deus, tem irmãos que vão só esses 12 dias no monte, depois não vão mais, mas glória a Deus, antes de ir 12 dias do que não ir nenhum dia, né? Mas eu pedi uma palavra para o Senhor, para que
fosse de encontro para nós termos algo, uma experiência com Deus nesse ano 2018. E lá no Rio de Janeiro o irmão ministrou sobre esse versículo, não uma palavra que eu vou pregar, mas... E aí eu fui buscar acerca desse versículo, a qual fala sobre edificação, sobre casa, sobre telhado, sobre parapeito. E eu fui estudar, irmãos, e esse versículo vem falar que quando você for edificar uma casa nova, para você fazer no telhado um parapeito, para que não ponha culpa do sangue na tua casa, e se alguém de alguma maneira cair dela. Eu fui procurar arregar o porquê desse parapeito feito nas casas naquela época. As casas naquela época, igreja, elas eram feitas num formato quadrado. Era um caixote quadrado. E não era como os telhados de hoje, duas águas. Eles faziam um quadrado, e nesse quadrado, irmãos, eles faziam um parapeito, que é uma parede. Esses parapeitos, eles eram feitos mais ou menos 1 metro de altura. Então, era um quadrado, 4 paredes, eles levantavam um parapeito. Glória a Deus! E os historiadores vão falar que esse parapeito, David, eles eram feitos porque quando estava muito quente na casa, a família subia para dormir em cima, na laje. E eles usavam essa laje também para secar os grãos naquela época. Glória a Deus, aleluia. Mas aí você vai me perguntar, mas pastor, o que isso tem a ver com a pregação de hoje? Deus, igreja, Ele estava falando aqui nessa palavra: quando edificares uma casa, faça o parapeito, para que você tenha segurança, para que a criança não caia, para que você, quando for dormir lá, não caia. Então Deus, irmãos, Ele é muito zeloso comigo e com você. Ele cuida de nós de uma forma, nos mínimos detalhes. Então esse versículo vem falar acerca disso, sobre Deus tendo segurança, sobre Deus tendo zelo com o povo dele. Essa é a parte, irmãos, a qual Deus, Ele se preocupava ali com aquele povo, e Ele ensinava para que aquele povo construísse aquela casa daquele jeito. Glória a Deus! Mas o que eu quero falar aqui nessa noite, irmãos, não é sobre a história, sobre construção das casas daquela época, Glória a Deus, aleluia! e sim do lado espiritual, do lado a qual Deus cuida de nós espiritualmente. Aleluia! Então, eu titulei esta mensagem como um parapeito espiritual. Aleluia! Glória a Deus! E assim como era levantado aqueles 4 parapeitos, irmãos, o Senhor vai falar nessa noite acerca de 4 paredão a ser edificado na nossa casa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O primeiro paredão, irmãos, é a edificação familiar. Aleluia! Aleluia! Nós temos que edificar a nossa família. É Deus, aleluia! Essa é a primeira parede a ser edificada, para que você tenha um ano de vitória, para que você tenha uma vida de sucesso, para que a tua casa, o teu casamento, o teu lar
venha ser edificado na rocha que é Jesus Cristo. E essa edificação familiar, irmãos, nada mais, nada menos é o que? Praticar a palavra de Deus em casa. Nós temos que ter consciência que a primeira igreja que nós temos que edificar é a nossa família. Aleluia. Glória a Deus. A primeira igreja, irmãos, é a nossa casa, é a nossa própria casa. Ou o pai, ou a mãe, né? Você como cristão, você é representante de Deus dentro do teu lar. Aleluia. Isso é o princípio da vida espiritual. Aleluia. Você, dentro do teu lar, você é representante de Deus. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Assim, igreja, se a palavra de Deus não for praticada no seu lar, a sua casa não será edificada espiritualmente. Glória a Deus. Você está sendo observado como cristão dentro da tua casa. Então eu busquei sobre edificação familiar, irmãos, e eu encontrei o livro de Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Vai dizer assim a palavra do Senhor: mas aquele que não cuida da sua casa e os da sua família tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. A palavra vai falar que se você não edificar, se você não cuidar, começar pela tua casa, você tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. É Deus. Deus falou forte, igreja, através dessa palavra. No livro de Mateus, capítulo número 7, versículo número 24, vai falar assim: que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopravam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque esta estava edificada sobre a rocha. Então a tua casa, irmão, a tua casa, é a primeira igreja que você tem que edificar. Você tem que zelar por ela. Você tem que edificar ela na rocha. Glória a Deus. O inimigo pode vir com vento, como diz a palavra, como falou aqui, né? O inimigo vai vir com chuva, né? Assoprar vento. O inimigo vai vir com grande fura, mas a sua casa ela vai permanecer firme. Glória a Deus. Porque ela teve a sua edificação familiar. Aleluia. Glória a Deus. O segundo passo, irmãos, para que seu parapeito seja edificado, você tem que ter uma edificação financeira. Financeira, pastor? Sim. Efésios 5,31 diz a palavra do Senhor: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne, para termos uma vida. Aleluia. Para nós termos uma vida financeira saudável, igreja, nós temos alguns princípios a ser seguido. Primeiro, reconhecer que Deus é o nosso provedor. Segundo, o casal tem que ser fiel, igreja, no dízimo. Terceiro, não gastar mais do que você ganha. Aleluia. Quarto, planejamento financeiro. Esse negócio de que a mulher fala: não, eu sou dona de casa, mas eu quero a minha independência. Eu vou procurar um trabalho para ter o meu dinheiro e o meu esposo ter o dele.
Se Efésios 5:31 falou que vocês são uma só carne, irmãos, essa divisão não pode acontecer dentro do teu lar. Não pode acontecer de meu dinheiro, seu dinheiro. Não pode acontecer da mulher querer ser independente, o homem querer ser independente. Glória a Deus, aleluia. Quando vocês casaram, vocês ali fizeram um pacto com Jesus Cristo. Vocês são uma só carne. Mas aí você vai falar, mas pastor, o que tem a ver o financeiro? Irmãos, para que você tenha uma vida vitoriosa em Cristo, uma vai completar a outra. Aleluia! Para a tua vida conjugal estar bem, o financeiro tem que estar bem. Glória a Deus. A tua vida familiar tem que estar bem. Uma vai completar a outra. Aleluia. Planejamento financeiro. Não é o quanto você ganha, irmãos, e sim da forma que você gasta. Glória a Deus. Eu já trabalhei para ganhar R$300 por mês, meu irmão. Meu nome nunca ficou sujo. É você não pôr a mão onde você não pode alcançar. É você fazer as suas finanças, quanto você ganha, quanto você tem para pagar. Usa o caderninho. Isso chama-se planejamento financeiro. E parece que não, irmãos, mas isso tem destruído muitas famílias e muitos casais, porque não tem um planejamento familiar, porque não tem um diálogo de sentar o esposo e a esposa e fazer tal coisa. A esposa vai lá e compra o escolhido do marido, o marido vai lá e compra o escolhido da esposa. Aí entra mentira, igreja. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, para que a tua vida familiar esteja sadia, a tua vida financeira esteja sadia. Glória a Deus. E para que haja harmonia no teu casamento, a tua vida financeira ela tem que estar em harmonia também. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Terceiro, Deus. aleluia. Para que você tenha um ano de vitória, Glória a Deus. você tem que ter uma vida espiritual saudável. Aleluia. A vida espiritual, igreja, ela engloba vários aspectos. Para a tua vida espiritual estar saudável, o princípio de tudo é o temor. Você tem que ter temor a Deus. Salmo de número 111, versículo de número 10, vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Então tudo que você for falar, tudo que você for fazer, irmãos, você tem que ter o temor de Deus. Estávamos conversando, eu e David, acerca de algumas coisas, algumas igrejas que alguns irmãos que vai perdendo o temor por ambição, por ver dinheiro. Mas o princípio da sabedoria, irmãos, é o temor. Nós temos que ter temor a Deus, temor das coisas de Deus, fazer as coisas de Deus com excelência. Nós temos que buscar a santificação. No livro de João, capítulo número 17, versículo número 17, Jesus, na véspera da sua crucificação, ele orou a Deus pedindo santificação para os seus discípulos. Olha só, irmãos, o próprio Jesus, na véspera, sabendo que ele ia ser crucificado, ele se preocupou em pedir santificação para os seus discípulos. Então, irmãos, é necessário que nós busquemos a santificação. A santificação, igreja,
elas nos separam do pecado e do mundo. É necessário que nós buscamos essa santificação. Vocês, uma coisa muito importante que eu achei na Bíblia hoje à tarde, irmãos, é que no livro de João, capítulo número 1, versículo número 3, a Bíblia vai nos falar que nós, irmãos, temos a capacidade de não pecar. Embora a gente não consegue, mas nós temos a capacidade. Deus criou o ser humano, ele tem a capacidade de não pecar. Eu fiquei, mas como, Deus? A gente peca todo dia, né? Glória a Deus, aleluia. E eu estava fazendo essa Bíblia pentecostal, ela tem um estudo sobre santificação. E ali eu estava lendo que nós somos capazes de não pecar, embora nós nunca cheguemos a dessa condição, né, de nós estarmos livres da tentação do pecado. Mas a Bíblia vai nos falar aqui no livro de Hebreus, capítulo número 12, versículo número 14, diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então, para você ter uma vida espiritual saudável, igreja, você tem que ter no mínimo que buscar ter temor, você buscar santificar cada dia mais, para que Deus opere maravilhas na minha e na tua vida, e você tenha um ano cheio de vitória, um ano cheio da presença de Deus, porque sem santificação, irmãos, nós não veremos a Deus. Eu me coloco nessa palavra, me coloco como ouvinte dessa palavra. Glória a Deus. E o quarto, irmãos, é nós obedecemos a Deus, e aos princípios por Ele estabelecidos. Tiago, no livro de Tiago, capítulo número 4, versículo número 7, diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai-vos os corações. Nós precisamos, irmãos, igreja, chegar perto de Deus, para que Ele se achegue perto de nós. Não podemos servir à distância sem o conhecer. Afinal, obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Então, irmãos, Glória a Deus. para nós termos uma casa edificada, Glória a Deus. é necessário que esses quatro estejam como uma engrenagem. A tua vida Aleluia. espiritual tem que estar saudável. Glória a Deus. A tua vida familiar tem que estar saudável. O teu financeiro tem que estar saudável. E a tua obediência a Deus Aleluia. tem que estar saudável. Uma completa a outra. E Deus falou fortemente no meu coração acerca dessas quatro edificações. Nós lemos no livro de Deuteronômio 22 que para nós, quando nós formos edificar nossa casa nova, nós temos que fazer este parapeito.
E esses 4 parapeitos, eles têm que ser edificados e levantados para que haja segurança na minha e na tua casa, para que ninguém, como vai dizer aqui, para que não ponhas culpa do sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira caiu dela. Então esses 4 parapeitos, irmãos, eles têm que ser edificados em cima daquilo que eu falei nessa noite, para que ninguém da minha e da sua casa caia lá de cima e se perca. Aleluia. Essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração acerca de que nós devemos fazer, nós devemos colocar como projeção para 2018. Que você venha guardar essa palavra no teu coração. É uma palavra rápida, ela é um estudo acerca do que é necessário para que você tenha vitória. E tendo essas 4 edificações na tua vida, eu creio que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? E as palmas louvam o nome dele, que é digno de toda honra e toda glória.